irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu contar para vocês aqui uma história que eu presenciei. E isso já faz aí aproximadamente mais de 25 anos. Eu tinha aí, eu acho que por volta de 15, 16 anos. E eu estava em uma reunião num domingo à tarde, na igreja que eu fazia parte. E nessa igreja tinha um irmão que ele é bem animado, bem fervoroso na obra de Deus, gostava de fazer bastante a obra de Deus, ele já partiu. Ele foi visitar uma outra igreja, que nós não vamos falar o nome aqui, e os irmãos daquela igreja gostaram do seu trabalho, da sua atividade, viram que ele era uma pessoa bem dinâmica e o convidaram para ele assumir a campanha evangelizadora daquela igreja. Acontece que ele era membro da IADPE e ele não podia, não sei se ainda é essa regra, mas na época ele não podia ficar. Inclusive na IADPE ele tinha um grupo, ele era responsável por um grupo da campanha evangelizadora e ele queria que ficasse nas duas igrejas, né, administrando lá a campanha dessa outra igreja e também continuar à frente do grupo da campanha evangelizadora na IADPE. Ele passou, inclusive, um certo tempo fazendo isso. Só que o presbítero, na minha época, era o presbítero irmão José Diogo, presbítero Diogo, muito conhecido em Recife. Ele chamou aquele irmão e disse assim: irmão, é o seguinte, não pode, a igreja tem essa regra, tem essa norma, e você não pode ficar nas duas igrejas, inclusive assumindo posições, etc. E ele realmente bateu de frente, ele não aceitava essa norma, né, que havia na IADPE, e ele continuou indo, tá? E o que acontece? Ele recebeu uma repreensão, foi corrigido, etc. Ele foi afastado das funções lá da igreja, né, como forma de disciplina, porque ele contestou, ele não aceitava, mas ele continuou indo para a campanha. E uma certa tarde, a campanha evangelizadora não saiu para evangelizar, ficou em oração, me parece que estava chovendo, alguma coisa assim, e o presbítero, irmão Diogo, estava lá, nessa campanha, nessa oração, e esse irmão também estava lá. Eu não sei o que aconteceu, que na hora que o irmão Diogo estava lá falando, ministrando a palavra ali, né, ele tocou nesse assunto, nessas questões aí, e esse irmão não gostou, achou que estava sendo com ele, se sentiu ali ofendido, e ele começou a xingar o presbítero. Eu não vou falar aqui as palavras que ele falou, tá, contra o presbítero irmão Diogo. Era um homem de oração, um homem dedicado na obra de Deus, um homem que fazia a obra de Deus, já dormiu, com muita dedicação, um homem que chegava às 5 horas da manhã em acampamento para orar, no círculo de oração, né? 5 da manhã ele orava até 10 da manhã. Às vezes ele não ficava para leitura, mas geralmente ele estava lá 5 horas da manhã para orar. Ele era um homem de oração. Inclusive, quando ele me chamava para a gente sair e dirigir os cultos, ele dizia: Paulo, chegue na minha casa às 17 horas, porque eu quero passar 1 hora de oração. E a gente ficava ali, eu chegava às 17 e a gente ficava orando, e depois a oração ali, 15 para as 6, a gente sentava e a gente jantava antes de ir ao culto. Era um homem dedicado realmente na obra de Deus. Então esse irmão xingou na frente de todo mundo ali. Imagine, toda a campanha, a igreja estava cheia, né? Deixa eu tirar aqui essa propaganda. A igreja estava cheia, né, de membros ali, dos irmãos. Ele xingou com todas as palavras de baixo calão que você imaginar o presbítero. Aí do meu lado tinha um irmão lá que é bem dedicado também na obra, um irmão que eu acho que ele hoje já tem mais de 40 anos, que ele é da lixa local. Ele falou assim: ele vai pagar um preço por isso. Aí quando terminou aquele culto, muita gente ficou dizendo: isso não pode, como é que você fala uma coisa dessa? Presbítero, vá, como se diz no linguagem popular, né, prestar uma queixa, né, procure a delegacia, enfim, vá fazer algum procedimento contra ele e tal.
E o irmão Diogo, homem de Deus, homem de oração, preferiu orar a ter que buscar as autoridades públicas para resolver aquele problema. Ele estava errado? Ele errou? Se ele fosse para uma delegacia, procurar as autoridades, ele teria cometido algum erro? Claro que não teria. É um direito. Se você sofre um crime de injúria, aquilo foi um crime de injúria, você tem o direito de procurar as autoridades para denunciar, digo na linguagem popular, claro, denunciar peças do Ministério Público, mas numa linguagem mais popular, levar essa informação, essa notícia crime à autoridade policial para que você possa representar e se fazer um procedimento de investigação em relação a isso aí. É um direito de qualquer pessoa sendo ofendido. Mas ele preferiu o caminho, não é? Ele não escolheu o caminho mais fácil. O caminho mais fácil porque dali da igreja tinha uma delegacia, irmão, acho que a 2,5 km, 3,5 km, uma delegacia, era muito simples ele ir lá e fazer um boletim de ocorrência e processar, tanto na área criminal como também na área civil, indenização por dano moral. Ele nada disso fez, simplesmente ele foi orar, só orar. Olha, irmãos, eu acho que não passou um mês, ou foi 2 meses, pouco tempo, esse irmão, ele costumava buscar a esposa no trabalho de bicicleta, e ele tratava muito bem a sua bicicleta, cuidava da bicicleta, fazia revisões. Ele foi descer lá uma rampa e ele perdeu o controle dessa bicicleta, deu um problema na bicicleta, e ele entrou dentro de um matagal lá. Olha, irmãos, ele não quebrou um osso do corpo, você acredita nisso? Mas ele ficou como se tivesse sofrido algum tipo de fratura nas juntas, né, do corpo, que ele ficou andando como se fosse um robô. Não tem aquele filme, o Robocop? Pronto, ele ficou assim, estou dando um exemplo, vocês vão entender. Ele ficou andando assim, sem conseguir mexer o pescoço direito. Não teve jeito. Ele partiu, né, é claro, ele se arrependeu depois, esqueceu lá e continuou na EDPE, continuou servindo a Deus, se humilhou e tal. Continuou crente, não se desviou em nenhum momento. Ele partiu, mas ele não conseguiu se recuperar daquele problema. Ele não quebrou um osso do corpo, irmãos. Um osso do corpo, mas ele ficou muito debilitado, tá? Fisicamente, sua saúde. Ou seja, a gente não pode mexer, né, com aquele que Deus tem a chamada. Então, assim, a gente não pode mexer com aquele que tem uma chamada, que foi chamado por Deus para fazer a obra, não é? Mas aquele que é chamado por Deus também, ele tem que ter a consciência de que Deus é por ele e que ele precisa procurar, né? Ele precisa procurar Deus no momento da sua luta, da sua adversidade, da prioridade para Deus. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos tocar naquele a quem Deus colocou a unção, a quem Deus chamou para fazer a obra. Mas aquele que tem essa chamada tem que ter também essa consciência de que Deus é por ele e de que ele deve fazer sempre a melhor escolha, que é procurar a Deus, já que foi Deus que colocou ele ali, naquela função, naquela responsabilidade. Então veja, o pastor Ailton, só recapitulando, eu não estou dizendo e afirmando que foi Deus que mandou um castigo para aquele irmão, sei lá, mas é muita coincidência, não é não? Depois de um fato daqui, logo após o irmão sofrer aquela situação toda, e Deus faz isso, Deus cobra, com certeza. Mas em relação a Ailton, faz 6 anos que Ailton ele é perseguido, é chamado de ladrão, já chamaram a missionária Judite também de criminosa, de homicida. Os filhos dele são perseguidos também. Diuturnamente, Ailton ele é perseguido. Uma coisa é você fazer uma crítica, como eu vou nesse canal sempre criticar algumas coisas que eu acho que tem que ser, porque eu não posso. Isso não é violação de intimidade, não é violação da vida privada das pessoas. Agora, no caso de Ailton, ele tem sido chamado constantemente ladrão, de criminoso,
que desvia dinheiro da igreja, que faz tantas coisas. Veja, Ailton há 6 anos que é perseguido dessa forma. Veja bem, Ailton teve duas escolhas. A primeira, quando esses fatos começaram, era ele orar, buscar o Senhor, se dedicar na oração, apresentar a situação ao Senhor, tá? Entregar ao Senhor essa causa. Eu garanto para vocês que se Ailton tivesse entregado essa causa na mão de Deus, não é que eu estou desacreditando no nosso Estado, nas forças judiciais, não é nada disso, mas é o seguinte: se Ailton tivesse, ao invés de tomar outro caminho que eu vou falar daqui a pouco, orado, o caminho mais difícil, mais espinhoso, mas é o mais promissor, orar, tá? Ele deveria orar, se dedicar, apresentar essa causa ao Senhor. Mas, irmão Paulo, estão me chamando de ladrão, estão dizendo que a minha mulher é homicida, estão perseguindo meus filhos. Minha nossa, Ailton, tem você, missionária Judite, Júnior, que é pastor, seu filho Jefferson, que é pastor, sua filha, que é missionária, o esposo, que é missionário. Não é possível que a oração de vocês ela não passe das nuvens e Deus não venha resolver essa causa. Não é possível. Porque são pessoas que vivem na obra de Deus, vivem orando, vivem buscando a Deus constantemente. Você tem a sua função aí de pastor presidente. Não é possível. Não é porque a oração de um homem só, eu duvido, algumas pessoas duvidaram, mas eu acho, irmão, que aquele fato que aconteceu com aquele irmão foi a oração do presbítero Diogo, hein? Inclusive o irmão que estava do meu lado, que é um homem de Deus também, diz: Paulo, ele vai pagar o preço por ter dito isso com o presbítero. Esse homem ora. E depois aconteceu isso e muita gente confirmou essa situação aí. Não é possível que Ailton orando, Júnior orando, Jefferson orando, Ana orando, missionária Judite orando, Deus já não teria resolvido essa causa. Alguma coisa Deus teria feito. Eu não estou dizendo aqui, pedindo que Deus mate essas pessoas, né? Não estou falando isso aqui, porque senão vão dizer, é o terrorista, nada disso. Mas Deus já teria tomado alguma providência, não é possível. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é? Então, vê só, Ailton, ao invés de procurar esse caminho, ele escolheu outro caminho, mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Tem um escritório da advocacia à disposição, excelentes advogados na área civil, criminal, trabalhista, tributária. É um excelente escritório. Inclusive, a igreja paga muito bem a esse escritório. Ailton preferiu esse caminho, que na mente dele seria mais fácil. Qual foi o caminho? Processar. Tudo que eles queriam, Ailton, era justamente isso. Tudo que ele queria era justamente isso. Você veja aquela frase que Denzel Washington, aquele autor americano, disse para Will Smith, quando ele deu uma tapa lá no rosto do comediante. Você lembra disso aí? Todo mundo sabe, né? Na entrega do Oscar, ele deu uma tapa no rosto do comediante, que fez uma piada com a esposa dele. Ficou muito debilitado emocionalmente. Hollywood o afastou das funções e tal. E alguns trabalhos deles foram suspensos, inclusive gravações que estavam em andamento, ele perdeu. Aí Denzel Washington foi o primeiro ator, no caso, o primeiro ator aí falar com o Smith. E sabe o que foi que Denzel Washington falou para o Smith? Disse: o Smith, quando o homem está irritado, o diabo o persegue. É justamente isso. Ailton começou a ser irritado. Quando Ailton começou a ser irritado, o diabo, que conhece o nosso temperamento em algumas circunstâncias, porque ele já presenciou, ele não é onisciente, mas o adversário, ele já presenciou algum momento que nós ficamos irritados, ele conhece o que é que nos irrita, o diabo sabe o que é que nos irrita. Então, o diabo, percebendo que Ailton estava irritado, começou a incentivá-lo a esquecer o caminho da oração, que era para ele orar, e dizer: vai, processa, abre um processo. O que aconteceu? Ailton foi por esse caminho do processo, resolveu processar os irmãos. Era tudo que eles queriam.
Aí, no momento que Ailton foi processar os irmãos, ele se expôs, tá? Prepararam uma armadilha para Ailton, tá? Uma armadilha para irritá-lo, ok? Conseguiram êxito e depois disso começaram justamente colocar aí na mídia para as pessoas: ó, quem é o pastor, ó, aí, ele não é homem de oração, ele não é homem de Deus, ele não faz isso, ó o que ele está fazendo, ó como ele se comporta. E as pessoas, muita gente sem entender, porque às vezes as pessoas veem a gente na igreja, irmãos, ali pregando, ministrando, cantando, e acham que a gente é perfeito. Muitos irmãos se decepcionaram com Ailton porque olhavam para Ailton e via nele um homem perfeito, né? Por ele ser o pastor presidente. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, que você, mesmo sendo pastor presidente, você tem suas falhas, seu temperamento, seu comportamento. E aí as pessoas não começaram a entender porque Ailton ele deveria ter ido orar. Se ele tivesse esquecido tudo isso aí, não é? Esquecido tudo isso aí. Por exemplo, no dia da certas audiências, ele poderia não ter comparecido, porque ele não era testemunha. A testemunha tem o dever de falar a verdade, mas você, quando não tem o compromisso, você não é testemunha, você não tem que estar respondendo nada, porque você não tem o dever de falar a verdade. Porque você não é testemunha. Quem responde pelo crime de falso testemunho é aquele que tem o compromisso de falar a verdade, é aquele que é testemunha na condição de perito, testemunha, auxiliado, enfim. O Código Penal narra as pessoas que podem responder pelo crime de falso testemunho. Mas as pessoas que não assumem esse compromisso de serem testemunhas, elas não cometem um crime de falso testemunho. Então Ailton foi colocado em muitas arapucas, né, como a gente diz aqui no Nordeste. E também, além disso, ele ainda foi processar, inclusive tem processos aí que ele foi pedir demissão dos perseguidores do seu cargo público, foram pedir demissão, quer dizer, Ailton esqueceu da oração e foi se vingar. E Deus não chamou Ailton para estar se vingando. Se você é afrontado, Ailton, você tem que orar. Quantas vezes eu fui afrontado, né? Eu poderia até agir, tá, irmãos? Poderia até agir, estaria dentro do meu direito, mas a gente abre mão e vai orar, apresentar ao Senhor, né? A gente tem que se conter. Ah, mas eu tenho direito, ele está me acusando Judite, ele chama Judite, né? Ele vai ser a missionária Judite, mas ele deveria ter ido orar, buscar o Senhor, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, que se Ailton tivesse, né, deixado esse caminho dos processos de lado, não está ouvindo. Ailton é um homem que gosta de orar, é um homem de oração. O problema que algumas fontes me passaram é que algumas cabeças que estão próximas ali a Ailton fica ali incentivando a processar os irmãos, a mandar processar os irmãos. Não, pastor, faça isso, faça aquilo, não é? Um amigo meu que é presbítero disse o seguinte: o problema de Ailton é que ele é muito mal assessorado, porque Ailton ele é rígido em relação à palavra de Deus, a ministração da palavra, enfim, a vida, enfim, no Evangelho. Aí chega uma situação para ele, alguém traz e diz assim: ó, pastor, isso aqui assim, 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 assim. Pisa no pescoço. Não, pastor, pode, aplica a medida toda, né? Não, aplica. Ailton vai aplicar a medida toda. Agora, se alguém chegar e disser: pastor, isso aconteceu assim, 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 mas veja aí, né? Veja como é diferente, irmãos. Não, pastor, ele fez isso, mas ele é uma pessoa boa, ele tem um serviço prestado, porque Ailton não conhece todo mundo. Ele não conhece todos os pastores, todo mundo, todos os membros, todos os diáconos, todos os presbíteros. Aí, quando se leva um caso a ele, vai depender de quem está levando. Se o sujeito vai para ele e supõe a marretada na cabeça, isso aí, biblicamente falando, dentro das normas, não estou falando da marreta mesmo, né? Os irmãos estão entendendo, eu estou falando marretada em sentido figurado. Aí tu vai dar uma marretada, né, na cabeça, vai aplicar a mesma regra ali, como tem que ser 100%. Mas se alguém chegar e falar: não, pastor, esse irmão é assim, mas ele é um homem de Deus, é um menino dedicado, vamos dar uma chance, vamos ajudá-lo, com certeza, tá certo. Entendeu, irmãos? Vai depender muito. Então, algumas cabeças que estão próximas a Ailton lhe incentivaram
propôs que ele, não é, algumas cabeças que muitas vezes não pensam como Ailton, incentivaram ele a tomar certas decisões. Aí quem é que paga o preço? É ele. E as pessoas, o pastor presidente, o pastor presidente. Então veja só, eu garanto para você o seguinte, se desde o começo a Ailton tivesse esquecido de sair, tá me chamando de ladrão? Deixa eu chamar de ladrão. Mas disse que a sua esposa jogou velhinha, não sei aonde, né? Que ele disse, sabe, que a irmã Judite mandou soltar umas velhinhas na mata, não sei onde foi, chamando de que muitas velhinhas morreram no abrigo, porque ele é homicida. Tá bom, deixa chamar Judite de homicida, não tem problema, vamos orar, vamos dedicar, vamos entregar essa causa ao Senhor. Eu garanto para vocês que uma cintura onzada, um desses perseguidores já tinha levado, né? Meu avô falava assim, eu vou lhe dar uma cintura onzada, viu? Quando a gente aprontava. Alguns desses perseguidores de Ailton teriam levado uma cintura onzada, no mínimo uma cintura onzada já tinham levado, não tinha, entende? Então a gente tem que procurar sempre nos manter, nós temos que procurar sempre nos manter no lugar que Deus nos colocou, orando. Se alguém está nos perseguindo, vamos orar, vamos dedicar. Não, vá lá e processe. O senhor tem um escritório de advocacia que paga muito bem, melhores advogados. Vamos, processe. Peça a demissão desse crânio, de fulano. Aí Ailton se empolgou e foi fazer isso. Mas Ailton, esqueça os tribunais e haja como o presbítero irmão José Diogo. Vá orar. Esqueça isso. Apresente ao Senhor esta causa. Amém? Irmãos, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Deus abençoe.